Quem tem fome tem pressa. Sexta-feira passada fomos distribuir mais 600 refeições, teve gente que ficou sem. Infelizmente, a nossa sociedade está muito doente e a gente precisa, de fato, dar o remédio. Esse remédio é o amor. Esse é um momento não de otimismo, mas de esperança. Esperança é quando, não sendo primavera do lado de fora, a gente não desiste de fazer nascer a primavera dentro da gente. Olá, eu sou Luiz Felipe Dávila, cientista político e fundador do CLP, o Centro de Liderança Pública. E hoje nós vamos conversar sobre um tema importantíssimo, a esperança. Está começando mais um episódio de Caráter e Liderança. Num país dilacerado pela pandemia, pelo aumento do desemprego, pela queda da renda, pelo aumento da fome, como resgatar a esperança? Como resgatar a confiança num futuro melhor? E para conversar sobre a esperança, eu convido três pessoas incríveis. Mário Sérgio Cortella, o educador e filósofo, e também vamos conversar com o casal Jaqueline Nidan e Pedro Borges, que criaram um projeto incrível, a Covid Sem Fome, para atender, dar refeição às pessoas menos favorecidas. E você pode participar dessa nossa conversa pelas minhas redes sociais, que está aí na tela. Bom, obrigado pela presença de vocês. Eu começaria aqui com Mário Sérgio Cortella. É possível encontrar essas faíscas de esperança em momentos tão desesperançosos? É nesses momentos que ela tem de nascer, né? Nesses momentos em que a esperança ela ganha a capacidade de ser não só, né, um estímulo àquilo que temos de fazer, mas também a possibilidade de nós não nos sentirmos no grande sertão sem nenhuma vereda, sem nenhuma alternativa. Por isso, a esperança ela está no nosso dia a dia como sendo uma maneira de impedir que a gente se derrote, né, se desalente, perca nossa possibilidade de enfrentar aquilo que é danoso, que nos faz sofrer. Nesse sentido, este é o momento da esperança. Não é à toa, e eu repito isso com frequência, que o educador Rubem Alves, um estupendo pensador brasileiro que faleceu em 2014, ele, um bom mineiro, nascido numa cidade com um nome magnífico, que é Boa Esperança. Boa Esperança, né, em Minas Gerais. Rubem Alves fazia uma distinção entre otimismo e esperança. E ele dizia, otimista é quando, sendo primavera do lado de fora da gente, também nasce primavera do lado de dentro da gente. Esperança é mais complicada, dizia ele. Esperança é quando, não sendo primavera do lado de fora, a gente não desiste de fazer nascer a primavera dentro da gente. Esse é um momento não de otimismo, mas de esperança. Is there any hope, Gandalf, for Frodo and Sam? There never was much hope. Just a fool's hope. E é agora que ela tem de vir a esperança para o nosso socorro. Excelente. Jaqueline, você pegou essa semente da esperança, observando essa tragédia, gerou uma certa inquietação e fundaram um projeto incrível para ajudar pessoas carentes, especialmente que estão passando fome. Conta um pouco como você encontrou essa fagulha da esperança nessa atitude de vocês fundarem o Covid Sem Fome. Na verdade, a gente começou a ver, né, o desespero das pessoas pela televisão, porque somos privilegiados, né, demais na vida, né, de ter uma casa, de ter comida, de ter tudo o que muita gente almeja, e começamos a ver aquilo lá no início lá da pandemia, no primeiro lockdown, e falamos, não, precisamos fazer algo. Não adianta ficar reclamando aqui em casa, sentado num sofá gostoso, e vamos para a luta. E aí eu cozinhei, né, as primeiras refeições dentro de casa, mobilizei uns 5 amigos para começarem a fazer também, e o meu marido foi distribuir, porque eu tenho 3 filhos, né? E foi distribuir. E com isso gerou uma comoção aqui no Rio de Janeiro muito grande, que as pessoas se solidarizaram. E a gente começou a atender até 1.000 pessoas por dia.
Isso tudo com doação de pessoa física, né? Então hoje o projeto tem mais de 60 voluntários, tanto de distribuição como da cozinha. Sexta-feira passada fomos distribuir mais 600 refeições, teve gente que ficou sem. E aí a gente volta para casa com aquele sentimento de 600 pessoas que comeram, mas ficou sem comer. Então, aí a gente vê que é um problema muito mais complicado, né, do que a gente possa imaginar. Cortella, a Jaqueline traz um depoimento importante que me lembra o Viktor Frankl, o grande psicólogo, que dizia que uma das coisas que traz a felicidade e a esperança é começar a fazer as coisas. Ele dizia que era o sofrimento, ou por meio de fazer as coisas, ou encontrar significado nas causas, né? Então o fazer é uma das coisas. Como você vê esse resgate da esperança fazendo ou descobrindo uma causa, ou até mesmo descobrindo um certo sentido de existência no sofrimento? Veja, o sofrimento ele não é algo que a gente deseja, a não ser que haja aí algum tipo de conotação, né, de natureza religiosa. Há pessoas que encontram no martírio a sua forma de estar conectada ou conectado à força divina. Não é o caso, né, no aquilo que tanto a Jaqueline quanto o Paulo veio fazendo com todos os voluntários e voluntárias. Não é, né, de modo algum, o horizonte do martírio. O que se quer é afastar as pessoas do martírio e, pelo menos, oferecer a elas aquilo que é decisivo para o dia a dia, que é o alimento, né, a possibilidade de permanecerem vivas. Acho que quando o Viktor Frankl fala muito bem, né, sobre esse tema, ele lembra algo que eu insisto. O único remédio contra a angústia é a ação. O único remédio contra a angústia é a ação. Não adianta eu dizer eu estou agoniado, né, com essa situação, estou sufocado ou sufocada. Nessa hora, há dois tipos de gente, pelo menos. Tem mais tipos, mas há dois. Há pessoas que, face ao horror que está à nossa volta, dizem assim: o que eu posso fazer? De modo desalentado, de modo entregue, de modo desanimado. E há pessoas que são capazes de colocar um ponto de interrogação ao final da frase, em vez de 3 pontinhos, em vez de reticências. E, no lugar de dizer o que é que eu posso fazer, perguntar-se o que é que eu posso fazer. Isto é, o que é que está na minha possibilidade de realizar? Há pessoas que, como é o caso do Covid contra a fome, Covid sem fome, Covid que cuida, Covid que protege, todos os nomes variados que se possa ter, mas que indicam e sinalizam o modo como algumas pessoas responderam à pergunta: o que é que eu posso fazer? E é isso que dá esperança. Pedro tá por aí? O Pedro tá. Pedro, me conta um pouco, essa ação resolveu parte dessa angústia que o Cortella colocou muito bem? Você sentiu que estava fazendo algo que não só resgatava a esperança dos outros, mas te enchia de esperança, te oxigenava com a esperança? Com absoluta certeza. Primeiramente, boa noite. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Esse projeto, ele despertou na gente algo que, assim, seria inimaginável, né? Impactando vidas, realmente pessoas que vivem numa situação completamente adversa, inimaginável, né? O grau de pobreza e de abandono que essas pessoas apresentam e apresentavam, isso falando há um ano atrás, e agora as coisas têm cada vez piorado, né? É um fato, a gente cada vez mais forte, né? Cada vez com mais esperanças de que a nossa parte ela tem que ser feita e muito bem feita, porque essas pessoas dependem de nós, né? Dependem de pessoas como nós que pensam em pró do próximo, né? Que não olham para si unicamente, mas olham com uma visão mais universal de que se nós não nos abraçarmos, mesmo à distância, não pudermos dar as mãos, mesmo que à distância, nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? Infelizmente, a nossa sociedade está muito doente e a gente precisa, de fato, dar o remédio. Esse remédio é o amor, é a fraternidade, é o carinho com o próximo, é o acolhimento. Isso eu acho que não tem preço. Muito legal, Pedro. Cortella, o Pedro traz uma coisa interessante aqui nesse debate da esperança, que é, na verdade, a vontade do engajamento cívico. Como você vê essa mobilização cívica no meio dessa tempestade da pandemia? Ela é, sim, uma fonte de renovação de esperança?
Não tenho dúvida, a tal ponto que eu chamei o Pedro de Paulo, porque eu me lembrei do apóstolo Paulo, né? Não porque o Pedro seja capaz de encarnar esse tipo de apostolado no sentido mais santo, mas porque Paulo, ele ao concluir uma das suas cartas e o relato, né, do momento em que encerra a missão que entendia como dele, escreve a clássica frase: combati o bom combate. Combati o bom combate. E esse trabalho que tanto Jaqueline quanto Pedro inspiram, né, com todos os voluntários e voluntárias que aí estão, é um bom combate. É um combate no qual não se aguarda, né, que o poder público venha em socorro do que muitas vezes é a tarefa dele. Não se exime o poder público daquilo que é a responsabilidade, mas, como lembrava o Betinho, no Rio de Janeiro, né, quem tem fome tem pressa. Sem dúvida, né, essa ação ela não é só uma tarefa cívica, como ela é uma lição cívica àqueles e aquelas que, estando no campo da atividade pública, não o fazem. Mas eu tenho admiração por pessoas que são capazes de não terem, de modo algum, o sossego quando a coisa é séria. Isto é, que são incapazes, eu tenho certeza que Jaqueline e Pedro não dormem tranquilos, né? Não dormem tranquilos. A gente costuma dizer assim, não, quem faz o bem dorme tranquilo. Não, quem faz o bem num momento de penúria quer fazer mais ainda. Pedro, o que Brasil você espera deixar ou construir para os seus 3 filhos? Pô, eu vou começar a chorar aqui, porque eu falo sempre isso com a minha esposa, né? Eu sou muito privilegiado pela educação que eu tive. A minha mãe, ela me criou basicamente sozinha, com muita dificuldade, e ela já é falecida, tem 7 anos. E eu tive um pai muito ausente durante a minha criação, e ela me deixou um legado, que é um legado da firmeza, do caráter, da honestidade, do respeito, do amor. E a gente sempre foi muito amigo, né? E eu me espelho demais nela, né? Por ter sido uma mulher muito guerreira, passado por inúmeras dificuldades e conseguiu me criar com muita força, com muito afinco. E o que eu tento passar para os meus filhos é que eu seja um pouquinho para eles do que ela foi para mim. Vocês acham que esse exemplo de vocês, esses atos de solidariedade, vem ajudando a quebrar essa intolerância ou essa invisibilidade ou essa ignorância dos fatos? Vocês acham que com a atitude de vocês estão trazendo as coisas à tona e despertando nas pessoas esse mesmo senso de inquietação que os levaram a fazer um movimento tão legal, tão importante como o Covid Sem Fome? Felipe, assim, vou falar com toda a clareza e humildade aqui do lado da minha esposa. Esse projeto nos ensinou muitas coisas e uma das mais importantes é que o poder da solidariedade ele é muito grande, ele rompe muitas barreiras. A gente jamais imaginaria a quantidade assim, imensa de pessoas que nos procuram, nos procuram falando, olha, escutei falar sobre o seu projeto, quero saber mais um pouco. E assim, é um projeto que foi feito basicamente entre amigos, né? A gente acredita sim que inspiramos pessoas e tomara que mais projetos e mais pessoas se mobilizem, porque é muito necessário. Muito legal, muito obrigado. Cortella, como renovar a esperança na política brasileira? Olhando um pouco para frente, te dá mais esperança ou te dá menos esperança nesse poder de transformação da política e da democracia brasileira? Quero lembrar duas coisas, Felipe. Primeiro, a clássica frase do Winston Churchill, ao dizer às pessoas que não haveria possibilidade de descansar porque era preciso mais luta, mais energia, ele disse, nós não estamos no começo do fim, nós estamos no fim do começo. This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning. E nesse fim do começo, da nossa jovem, ainda adolescente democracia, eu tenho sim uma boa expectativa de que a gente conseguirá seguir, né, construindo aquilo que nos protege, especialmente se nós somos capazes de afastar os democracidas,
aqueles que querem assassinar as condições de uma participação, né, mais expressiva. E segundo, né, dentro disso também, eu acho que nós não só temos essa possibilidade no campo, né, da política, não de uma política que seja descartável, que seja suja de fato, mas que seja capaz de que nós façamos boas escolhas. Mas no meu escritório, logo que se entra, tem uma plaquinha. E essa plaquinha, ela serve para a gente não esquecer de algo, Felipe, que vale para a política, que é assim: aqui só admitimos o erro inédito. Aqui só admitimos o erro inédito. Por isso, uma pessoa que diz que foi enganada por alguém que colocou no poder, no seu lugar, como cidadão e cidadã, pode cometer um erro inédito, mas um segundo já não é mais erro. Aí já é cumplicidade, tolice, distração ou pior, servidão voluntária. Servidão voluntária. Há pessoas que têm o desejo da servidão e há pessoas que têm o desejo de não serem servas, mas também de não serem senhores ou senhoras, de estarem lado a lado, como Pedro e Jaqueline aí estão partilhando o fone de ouvido e a vida. Parabéns, olha, vocês nos enchem de esperança. Muito obrigado por vocês terem participado do nosso programa Caráter e Liderança. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Abraço! A conversa sobre a esperança nos enche de esperança. Primeiro, porque nós vimos um casal como exemplo da sociedade civil, trabalhando para ajudar o próximo, mostrando essa solidariedade que parece que nós perdemos lá atrás da comunidade. Mas ela está viva e pulsante, como mostrou bem Jaqueline e Pedro. Por outro lado, a sabedoria de Cortella mostra um outro lado, que a nossa jovem e adolescente democracia está sim passando por uma crise de adolescência, mas o jeito dela sair dessa crise é o voto consciente. É triste saber que 70% do eleitorado brasileiro não se lembra em quem votou na última eleição. Aliás, faça essa pergunta a um amigo seu. Pergunta assim: você lembra do nome do deputado estadual, ou federal, ou vereador que você votou na última eleição? Provavelmente ele não lembra. E esse é um ponto que falta essa consciência democrática. Eu me lembro muito de uma palavra importante dita por Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia que a esperança nos deu duas filhas lindas, a coragem e a indignação. A indignação serve para nós não aceitarmos as coisas como elas são, e a coragem nos dá força para mudá-las. E é assim que nós vamos resgatar a esperança no Brasil.